Olá, seja muito bem-vindo ao Podcast Concreto, podcast da construtora Novatec, apresentado por ele, Diogo Benigno. E recebam como convidado especial nesse primeiro episódio o engenheiro Dilson Luiz. Hoje falaremos sobre inovações na área da engenharia civil. Seja muito bem-vindo, prepare seu café e vem com a gente. Bom, pessoal, sejam bem-vindos. Esse é o primeiro episódio do podcast da construtora Novatec. Meu nome é Diogo Benigno, eu sou engenheiro civil e sou sócio na construtora Novatec. E hoje a gente vai trazer aqui um convidado muito especial, agradecer aqui a presença de Dilson Luiz, que é engenheiro civil, certo? Eu preparei para você aqui, para a gente entender um pouquinho melhor sobre as seu currículo. Extenso. Não diga isso. Eu trouxe o seu currículo aqui para a gente poder falar. Não, aí você graduado em Engenharia Civil pela Faculdade Pio X. Confere? Confere. MBA em Engenharia e Gestão de Poços de Petróleo e Gás. Isso. MBA em Perícia, Auditoria e Gestão Ambiental. Auditor ISO 14001. MBA em Segurança e Saneamento Básico e Ambiental. Especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho. MBA em Plataforma BIM. Fizemos juntos essa graduação, essa pós-graduação. Sócio na empresa com Engenharia, Consultoria Ambiental e Segurança do Trabalho e atualmente professor do curso de graduação de Engenharia Civil na Faculdade Pio X. É uma satisfação muito grande ter uma pessoa com tantas atribuições e de tamanha representatividade dentro da profissão. É um orgulho muito grande receber você. Muito obrigado por dispor do seu tempo para estar aqui conosco. Diogo, eu agradeço a você, a Novatec, pelo convite e entusiasmado em ver engenheiros publicando material técnico da nossa área que ainda é incipiente, né? Na internet aí você encontrar material técnico sobre a engenharia. Então, tratar de assuntos que relevam, né, a nossa profissão, diga-se passagem, muito bela. Perfeito. E que precisa ser bem difundida, né? E a Novatec está vindo mais uma vez trazendo essa inovação, fortaleza, perfeito, né, para o nosso mercado de trabalho, para a nossa formação. E vocês estão de parabéns. Estou à disposição, né, sua e dos nossos ouvintes aí, os nossos espectadores e telespectadores. Exatamente. A gente agradece e assim, a gente também tem que agradecer às pessoas que estão apoiando. É um projeto que está no início, esse é o primeiro episódio. A gente está abrindo ele com chave de ouro, né? Vamos considerar dessa forma. Então a gente queria agradecer a Halu Café. Dá uma visitada lá no site deles, www.halu.com.br. Muitas opções, café Ilha, café Orfeu. Já tomou o seu? Já café? Tomei, já falou no café, já vai logo bebendo. A Sergipe Web também, que patrocina o nosso canal. 100% fibra, a gente inclusive e naturalmente utiliza aqui no escritório. Estamos completamente satisfeitos e muito bem atendidos por eles. Por motivos óbvios, a construtora Novatec e a esse episódio o patrocínio da Icon Engenharia, né? E o Aruana Workspace, que nos cedeu o local para que a gente pudesse gravar. O Aruana Workspace é um espaço na Aruana onde você tem endereço fiscal, comercial, sala de reuniões, sala privativas. Então é um espaço muito, muito bacana, muito bonito, um prédio muito bacana que está disponível aqui para a comunidade, certo? Então vamos lá, começar com alguns dos temas que a gente levantou e como você tem uma vasta experiência, a gente pode falar de muitas coisas, mas você já levantou uma bola aí com relação à engenharia e à profissão, né? Isso. Quão bonita o tamanho dessa responsabilidade de ser engenheiro e de se colocar disponível à sociedade para prestar esse serviço. E eu queria saber de você o que é que você vê no cenário, tanto da construção civil, basicamente, que puxa os outros serviços da engenharia, né? E a profissão especificamente, como é que você vê o futuro disso? O futuro da profissão da engenharia aqui no Brasil, né, não diferente do mundo, o mundo aí tem evoluído bastante, a gente tem engatinhado, principalmente em nossa região, a nível de sul, sudeste tem evoluído um pouco mais, mas o nosso crescimento é visível, né? Nós vamos ter aí nos próximos 2 anos, só dependemos da estabilidade política que está se buscando, né? Visto
os projetos não estão podendo ser implantados devido à instabilidade que a gente tem passado, mas eu creio que a gente vai conseguir que sejam implantados e a nossa profissão vai deslanchar. Nosso mercado de trabalho vai evoluir, as técnicas construtivas novas estão chegando, né? Precisamos aí estar ávidos a mudanças, né? Como foi o BIM, que hoje já começou a ser implantado pelo governo federal. Vai vir também as tecnologias construtivas, né? O steel frame, o wood frame, né? O CLP, que estão chegando e vai tomar conta do mercado, e nós precisamos estar atentos. Perfeito. Podemos trabalhar e receber essas tecnologias para implantação e, claro, em prol sempre de melhoria para a sociedade. Perfeito. É importante você falar sobre essa chegada das tecnologias, que eu não sei se é uma impressão que eu tenho, mas assim, existe um desequilíbrio entre a resistência, muitas vezes, dos profissionais da construção em receber essas novas técnicas e o entusiasmo dos clientes em querer essas novas técnicas. Isso. Não sei se essa impressão que eu tenho, ela é real, assim, não sei como é que você enxerga isso. Assim, a resistência do profissional em absorver essas tecnologias, essas metodologias construtivas novas. Isso. Recentemente, inclusive, passei por isso com um cliente que a gente tinha fechado um projeto com estrutura em steel frame, né, para fazer vigamento, uma cobertura dentro da casa dele. Era uma ampliação, uma reforma. Isso, uma reforma. E depois de fechado, ele conversando com outros profissionais da nossa área, disse que era problema porque era área de praia. Então, o desconhecimento realmente dos materiais, de como se comporta ao longo do tempo, deixa fragilizada a profissão. O profissional que não conhece um produto e quer discorrer sobre ele, prejudica o desenvolvimento da profissão. E quando a gente podia estar fazendo uma obra de 3 semanas, estamos no 45 dias já. Porque você faz em concreto, tem que... Você optou por fazer de maneira convencional? O cliente optou em fazer, mesmo pagando mais caro. Optou em fazer porque não teria manutenção. Pagando mais caro e passando mais tempo. E passando mais tempo, porque justamente você faz uma obra em concreto, você tem 28 dias de cura, né? Para fazer, você poder desenformar. E se você não tiver o escoramento, você não faz o piso. Perfeito. Uma coisa trava a outra, né? Uma coisa trava a outra. E já quando você faz uma estrutura metálica em aço leve, por exemplo, como é o steel frame, você não tem escoramento para fazer. Então você está fazendo a cobertura e fazendo seu piso ao mesmo tempo. A obra tem outro ritmo, né? É outro ritmo. Perfeito. Uma questão, quando você tem a chegada de uma nova tecnologia e ela é direcionada para o mercado, qual que é o direcionamento de normatização disso? Por exemplo, hoje a gente tem visto uma demanda por EPS, que é uma tecnologia que precisa ser bem feita, né? E, assim como todos os métodos construtivos, mas precisa ser bem executado. E quem é que é o responsável por fazer esse direcionamento, né? Quem é que vai ditar as normas para que isso chegue no mercado de forma segura para o cliente? Hoje, enquanto não tivermos normas definidas no Brasil, que geralmente as nossas normas são definidas pela ABNT, nós, como profissionais, somos responsáveis pelo que fazemos. Quando não se tem uma norma brasileira, a gente geralmente segue normas internacionais. Né? A STM, no caso do aço, nós temos as normas europeias, as novas normas americanas, que geralmente são utilizadas quando não se tem uma norma brasileira específica. E quando você, mesmo tendo norma brasileira ou norma internacional, você não a segue, você é responsável pelo que está fazendo. Você tem que comprovar que aquilo vai funcionar. Porque a responsabilidade civil e criminal de uma atitude do profissional da engenharia, ela é latente dentro da legislação de punição. Então, o Código Civil, o Direito do Consumidor, o Código Penal, vai de conta a tudo que você vai fazer e não atenda aos critérios de durabilidade, a segurança que aquele produto deve ter. Exato, perfeito. Quando você fala da responsabilidade, é muito importante ressaltar o papel do conselho, né? O conselho que regulamenta a nossa profissão e que tem os instrumentos para justamente
trazer segurança, não só para a sociedade, mas para o cliente e para o profissional. É isso? Eu tenho visto alguns comentários nas rodas de amigos, nos grupos de WhatsApp, sobre o conselho. Algumas opiniões mais satisfatórias, outras com um pouco de insatisfação, né? Para que a gente pudesse deixar claro qual é o papel do conselho, né, para o profissional, para a sociedade. Olha, o papel do conselho é muito importante, inclusive para o mercado profissional nosso. Quando o conselho atua de forma proativa, ele gera emprego para os profissionais e gera segurança para a sociedade. Então, o nosso conselho hoje, ele está em fase de mudança, né? Creio que vai mudar algumas coisas, mas... Algumas classes elas já não mais fazem parte do conselho, né? Algumas já não, né? Mas continuam tendo o mesmo afeto que tínhamos antes. Por exemplo, os arquitetos. Eu não consigo trabalhar uma obra que um projeto não seja elaborado por um arquiteto, porque tem uma capacidade, uma qualificação muito melhor que a nossa para desenvolver esses projetos arquitetônicos, né? Então, os nossos amigos arquitetos saíram no conselhos, mas continuamos com o mesmo afeto, trabalhando juntos. Falando em termos de conselho, nós precisamos ter um conselho proativo na fiscalização, principalmente para valorizar quem investe. Você tem sua empresa, a Novatec vai chegar numa obra dentro de um condomínio, por exemplo, e vai competir com um mestre de obra, com um pedreiro. Nunca vai conseguir bater preço. Porque você chega na obra dentro de um condomínio e fico feliz, o Ministério do Trabalho começou a atuar, até algumas reuniões que nós fizemos via SEST, Clube de Engenharia, com o Ministério do Trabalho, e hoje já começa a atuar na questão de fiscalização de obras. Você vai num condomínio, pega uma obra lá que está o pedreiro pendurado num andaime, pendurado, com uma tábuazinha atravessada, fazendo a ligação de fiação elétrica. Pois é. Né? O pedreiro fazendo fiação elétrica, não é nem eletricista, é recorrente. E isso, o conselho é uma falta muito grande do conselho, porque ele não tem perna para estar em todo lugar. Perfeito. Mas falta informação, falta divulgação do trabalho. Quando chega num local como esse, o proprietário deveria estar informado que o risco ali é dele. Se aquele profissional cair do andaime, ou tomar um choque e morrer, ou cortar o dedo com uma serra mármore, a responsabilidade é do proprietário da obra. Perfeito. Porque contratou pessoas não qualificadas para fazer a obra dele. E hoje nós não temos isso, né? Não temos uma divulgação. Quando você fala da questão de precificação e dessa concorrência, geralmente o profissional ele vai para uma negociação e o cliente tem um interesse de trazer a melhor condição de preço. Isso. Né? E isso traz para algumas... Não existe mágica. Não existe. Alguma coisa vai ser negligenciada, né? Então, isso é muito perigoso, né? O que é que você acha que o profissional precisa fazer para ele não se colocar numa situação mais difícil com relação a uma obra que ele não tenha condições de oferecer todos os recursos? Bom, a gente tem que ter isso na mente. A gente não pode ofertar o que a gente não tem. Perfeito. Se eu não tenho condição de fazer uma ponte, né, de 1 quilômetro de extensão, eu não vou querer ofertar o preço para fazer, se eu não tenho expertise para isso. A mesma coisa, qualquer empresa de engenharia hoje que não conheça a segurança do trabalho, não vai fazer obra, fique fazendo remendos aí de qualquer tipo de outro serviço, mas não vai fazer obra porque você está fadado a receber um processo não só trabalhista como criminal. Sem dúvida. Nós temos hoje nossa empresa, eu tenho 2 funcionários afastados, né, do trabalho por acidente de trajeto. Ou seja, ele estava indo trabalhar, voltando do trabalho e a moto pegou ele de bicicleta. Certo. O outro, ele bateu num carro com a moto. Ele bateu num carro com a moto. Entendi. Mas, tudo fora do campo, né? Tudo fora do trabalho. Mas, na nossa legislação trabalhista, existe essa figura acidente de trajeto. Então, o INSS assumiu, está lá encostado. Se esse funcionário não fosse registrado... Ele não teria nenhuma assistência. Não teria assistência e ele acionaria judicialmente e iríamos responder por isso. Entendo. A mesma coisa ocorre hoje com o dono da casa lá que mandou o pedreiro fazer, se um funcionário dele se acidentar. E ele não tem seguro nenhum para isso, né? Porque nós, como construtora, somos obrigados a ter o seguro do funcionário. Perfeito. Mas eles não têm. Então, quem vai assumir? O dono do imóvel, que achou que pagar R$20 a menos no metro quadrado era melhor para ele vai ter uma despesa muito maior.
Inclusive na obtenção dos documentos finais de habite, que você precisa comprovar que utilizou uma mão de obra e recolher os encargos, né? Então, se ele já faz essa economia inicial, no final da obra ele acaba devolvendo esse dinheiro. E ainda tem um caso que eu acho muito emblemático. Nós temos os nossos profissionais que agem de forma desleal com a profissão, que são os famosos canetinhas. Aquele canetinha, aquele cara que vende um RT para um cliente, né, para liberar só assina, né? Para liberar na prefeitura, né, a obra dele. Perfeito. E deixa lá, o cara vai fazer a obra, quem vai fazer é fulano e tal, ele não sabe, nunca foi na obra, depois da baixa dizendo que acabou. Essa semana passada eu fui no condomínio, a gente tem um lote, e tem uma casa lá que as escoras de madeira estão envergando. As três principais, que estão no centro de uma viga em X, certo, uma viga em cruz, estão envergando, ou seja, a laje vai descer. Não tem jeito, a obra está abandonada. E como profissional, eu fiz a denúncia ao conselho. Perfeito. Né? O conselho já esteve lá. Tem que notificar o profissional que fez a obra, que assinou aquela obra. Eu tenho certeza que não teve engenheiro, porque pela espessura da viga a gente vê que não foi uma coisa dimensionada. Perfeito. Foi feito de qualquer jeito. E o profissional tem que saber, porque, por sinal, a RT dele não sei se está válida, se foi válida, né? E o corporativismo para a gente não deve existir, porque a gente trabalha com segurança. Sem dúvida. A segurança da sociedade é nosso ponto de equilíbrio para dividir os profissionais. Tem um profissional que trabalha para a sociedade e um profissional que quer ganhar dinheiro só. No caso de haver uma situação em que mereça a atenção, por exemplo, do conselho, qual que seria o procedimento para elaborar ou para levantar e chegar com essa informação junto ao conselho? Junto ao conselho, hoje você tem um canal digital, tem hoje já um aplicativo na internet que você baixa no seu celular para fazer uma denúncia. O que eu achei ruim apenas é que você se identifica, mas queira ou não, quando você faz uma denúncia, esse negócio de denúncia anônima, eu sou o contrário. Perfeito. Se eu estou dizendo que tem, eu tenho que assumir que foi eu que fiz. Então, você pode fazer hoje online, pode fazer pela ouvidoria do conselho também, né, ligando para lá, ou direto à fiscalização. Você liga também para o conselho para fazer. Ou indo direto ao conselho, né, que fica lá no centro administrativo. E no caso de o conselho efetivar a denúncia e chegar numa obra? Ele chegou na obra e não há um responsável técnico. Quem é que se responsabilizará por essa ausência, por essa condução, às vezes que pode não ter sido uma orientação dada por um profissional e sim uma decisão do proprietário? Pois é, aí são falhas legais, né? Quando eu digo legais, é da legislação nossa, que o nosso conselho não tem o poder de polícia. Por exemplo, chega numa obra dessa, não tem um profissional habilitado. No hospital, se você chegar e não tiver um médico responsável, ele fecha, o conselho fecha o hospital. Perfeito. No nosso caso, você chegar e não tiver um profissional, vai aplicar uma multa para o dono do imóvel e o imóvel vai tocar a sua obra normalmente. O que a gente briga muito com o nosso conselho, já bate há muito tempo querendo que faça, são os convênios com as prefeituras e o cumprimento da lei. Quando você faz uma autuação por conta da falta de responsável técnico, essa autuação deve ser remetida ao Ministério Público Federal, porque é uma contravenção penal. É uma conversa entre órgãos para poder que... O dono do imóvel, ele não só deve pagar a multa ao conselho, como é feito hoje. Ele tem que pagar a multa ao conselho e responder criminalmente pela contravenção penal. Entendido. E não tem feito isso há vários anos. Isso desqualifica a nossa profissão, ao meu ver. E põe vidas porque em quando risco, você sabe que você pode receber um processo, né, ou você sabe que tem que pagar uma multa, então o brasileiro atenta mais à legislação. O comportamento muda, né? O comportamento é outro. Então, acho que o nosso conselho poderia ser muito mais proativo se já tivesse começado a fazer os envios dessas informações ao Ministério Público Federal. Seriam mais efetivas as soluções. O dono do imóvel não pode se arvorar ser engenheiro e construir uma obra sem um acompanhamento de um profissional habilitado. Perfeito. Realmente é de uma responsabilidade que nem dá para mensurar, né? Você vê cada prédio aí sendo executado sem um acompanhamento, dentro do que você falou, com os funcionários em risco na maioria das vezes, né? Bom,
Deixa eu te fazer uma outra pergunta, aproveitando a sua experiência acadêmica, né? Além de ser um exímio estudante, né? Isso, também, nunca deixa de ser. Também é um professor universitário. E é uma pergunta que, no meu entendimento, às vezes o profissional chega no mercado e fala: caramba, eu não estou preparado. Né? E esse é um entendimento que eu vejo acontecer com vários profissionais que se tornam colegas, eram estagiários, se tornam colegas, e a gente, nas conversas, começa a observar que eles não saem da academia com a preparação. Você acredita que a academia prepara o profissional? Como é que você enxerga esse ponto, essa impressão que o profissional recém-formado tem? A gente conversa muito com os alunos, né, na faculdade, e também com os profissionais de outras instituições que sempre a gente encontra e vai tratar do assunto. Hoje eu acho que as emendas tinham que ser rasgadas e fazerem outras. Precisamos adequar o ensino ao mercado atual. Eu estava vendo ontem uma discussão sobre o Senado rejeitou a lei que atualizava a CLT. A CLT é de 43. Perfeito. Precisa atualizar, né? Eu acho que o Senado pode até rejeitar, mas tem uma proposta nova. Né? E não simplesmente dizer, deixa como está. Né? Para mim é uma omissão muito grande. A mesma coisa digo da nossa lei. A lei de engenharia, o currículo de engenharia, né? A gente está estudando engenharia, aqui pelo menos, do jeito que estudava em 1990. Você sai da faculdade, eu não conheço nenhuma que fale hoje sobre alvenaria estrutural, que fale sobre estrutura de aço ou madeira na construção em si. Que oriente, às vezes, de forma comercial, como elaborar um contrato. A maioria dos profissionais que saem, que não são contratados por empresas, que decidem trabalhar como autônomos, eles tendem a precisar ter essas preocupações, né, de como se resguardar, de como resguardar seu cliente. Eles saem com pouca preparação nesse sentido. É uma impressão que se tem também. Como você ia dizendo, algumas disciplinas não conseguem abordar todos os temas. Isso. Mas assim, eu tenho observado que alguns alunos também não estão dedicando o esforço necessário para poder, nessas horas, buscar as informações complementares, né? Você tem essa impressão como professor? E tacitamente discutindo com meus colegas professores lá, ontem a gente sentou depois da aula para discutir algumas coisas em relação a isso. Nós temos o mercado de trabalho de engenharia. Primeira coisa que qualquer empresa tem hoje para um engenheiro para uma obra é conhecer o que é um planejamento. O planejamento hoje está no ápice da entrevista de emprego para um engenheiro, porque ali está o prejuízo ou lucro da empresa, em qualquer empreendimento, até na empresa sua mesmo. E a grande maioria das instituições ensina planejamento ainda na forma manual. Hoje nós trabalhamos aí com Ctrl+Q, com SAP, né? O mais básico é MS Project. Né? Lá a gente está fazendo MS Project com todos os que já é uma ferramenta alunos. Um pouco mais robusta do que qualquer condução manual, né? Qualquer alguma coisa manual. Que você consiga precisa identificar conhecer, alguns marcos. Eu costumo ensinar manualmente como fazer, né? Porque você não pode ir para um programa sem saber o que ele pode lhe entregar. Perfeito. Então você precisa saber o que é que você faz, o que é que aquele programa pode lhe entregar. Então para isso você precisa saber como é. É como estrutura. Hoje a gente tem um problema de estrutura muito grande, que todo mundo aprende o EBEV que acha que é calculista estrutural. Aprende o TQS e é calculista, não é. Porque um calculista sabe pegar aquele pilar ou aquela viga e quando o programa lhe dá a dimensão, você, no simples rotacionar de um pilar, você diminui a seção dele. Justamente. Boa parte dos profissionais que estão fazendo projeto parece que não sabe disso. Você tem hoje estruturas enormes para edificações mínimas. Né? Eu recebi mesmo um projeto, uma edificação, 2 pavimentos, que a sapata em cima de um solo coeso, ela estava com 1,40 m por 1,40 m. É robusta, né? Para uma edificação. Eu realmente, quando a gente olha, aí fica assim. Unifamiliar. Então a gente precisa ter uma atenção do alunado, realmente. Os profissionais que vão para o mercado da engenharia precisam ter gosto pelo que vai fazer. Se não tiver gosto, não adianta entrar.
Porque tem um ditado que diz, né? A gente trabalha no que gosta, que a gente nunca trabalha. Verdade. É um prazer trabalhar. É como eu digo hoje aos meus alunos, eu vou para a faculdade à noite, mas por hobby. É um hobby ensinar. Por isso que a gente fala bem à vontade e bem aberto com todo mundo lá, porque não tem preocupação em que alguém desgoste com alguma coisa. E é importante a gente vai falar, né, a verdade sempre e diga-se de passagem, o que a gente fala até hoje, ninguém nunca rebateu. É importante alertar ao aluno que quando você chega no mercado de trabalho, a cobrança ela é diferente, né? E muita. O mercado de trabalho é o seu nome que já está em jogo e tem um valor inestimado, né? Você está já se colocando à disposição da sociedade, né? E construir um nome no mercado de trabalho é difícil. Então, e o contrário é rápido. E mais difícil ainda é você mantê-lo, se você quiser ser coerente com as coisas. Porém, a única maneira é você construir de forma sólida. Se você começa a fazer ajeitamentos, né, o jeitinho brasileiro, você não vai se permanecer no mercado e vai queimar seu nome aí para a vida toda. Um profissional que tem seu registro suspenso ou cancelado durante 5 anos, dificilmente volta ao mercado. E é uma punição que é passível para qualquer engenheiro ou qualquer profissional, porque os outros conselhos também têm, a arquitetura, a medicina, tem essas punições que estão regidas por lei, no Código de Ética. Então, uma das coisas que para mim precisa ter no ensino é colocar para os futuros engenheiros de forma limpa, né, essas informações. Você não pode fazer uma RT de uma obra que você não visitou, que você não vai construir, dizendo o que foi. Porque se a obra der um problema, você responde, independente se você foi ou não na obra. Configura exercício ilegal da profissão, não é isso? Não, o ilegal não. Quando você é o engenheiro, você assinou RT, não é ilegal porque você tem habilitação para isso. Como é que se comporta isso? Quando você não vai na obra, você assumiu um risco, né, dessa obra ter problema. E ela está sob a sua responsabilidade. Então, se ela der um problema lá, esse caso meu que eu lhe falei, a laje vai cair. Perfeito. A laje vai cair, o dono da obra pode acionar o engenheiro por dano material. E ele vai ter que repor a laje, né, do cidadão, mesmo sem ter ido na obra. Mas ele vendeu a RT dizendo que era dele. A responsabilidade sendo dele, né? Quem vai dizer agora que não foi ele? Né? A RT está aberta, é problema dele. E eu sei que está aberta porque no condomínio não constrói sem o alvará de obra. E o alvará de obra tem que ter RT. Ou RRT. São documentos vinculados para poder você ter autorização. Então você não pode só simplesmente fazer um RT e vender por R$500, R$1.000. Né? Um mercado como estava aí no LX, né? Vendendo RT. Né? E eu vi essa em São Paulo foi pego, foi preso. O conselho foi atuante, pessoas, né? O conselho foi bem atuante e rapidamente... Em São Paulo eles entraram, né? E realmente foi... o pessoal foi até preso, né? Que estava fazendo isso. Mas não podemos deixar... Não podemos nos colocar dessa forma. Porque um engenheiro que faz uma situação dessa tem que perder o registro. Não dá para ele competir no mercado de pessoas sérias com esse tipo de atuação. Entendo da mesma forma. Deixa eu te fazer uma pergunta com relação à tecnologia. A gente falou sobre tecnologias construtivas, sobre alguns pontos com relação aos profissionais, com relação a softwares de engenharia, que existem diversas opções hoje para as diversas disciplinas da engenharia, né? Para você projetar, para você fazer orçamento, para você fazer planejamento, acompanhamento. E eu vejo que você é um cara sempre conectado com essas tecnologias, com esses recursos. Quais são os impactos de não se ter esse tipo de cuidado, né? De não se ter um acompanhamento fino da obra ou do serviço, mesmo que não seja obra de projetos? Como é que você faz isso dentro da ICOM? Bom, a parte tecnológica é importante hoje em qualquer área, né, de atuação. E na engenharia não é diferente. Então, se você vai trabalhar, por exemplo, projetos, hoje você trabalhar com um projeto em CAD é uma coisa, trabalhar com um projeto em Revit é outra. Em ArchiCAD, em SolidWorks, é totalmente diferente.
Por quê? Porque você consegue colocar dentro do software, inclusive, sua tecnologia construtiva. Por exemplo, informações, né? as informações, a espessura da massa de união entre os blocos, por exemplo, né? Você vai ter especificada já para você trabalhar. Você vai ter lá a sua paginação já bem definida, né? A sua compra melhora, né? Porque você já sabe o que é que você vai comprar, quanto e de como. Né? Você vê uma paginação de parede, a importância que tem é saber quantos meio blocos você compra para depois não estar na obra cortando de maquita ou não estar perdendo tempo perdendo material. Perdendo tempo e material. Você vai chegar lá, o cara tá com a colher de pedreiro cortando o bloco, aí corta o que ele quer, o outro perdeu. Os outros vira entulho, né? Foi só um trabalho perdido. Iria ajustar no decorrer do avanço da obra, né? Então, porque... Em havendo avanços ou atrasos, né? Reprogramar, replanejar. Esse é o fundamental do controle. Porque o planejamento, ele passa pelo ciclo PDCA. É um melhoramento contínuo. Então, no seu terceiro ciclo, que vai o controle, é onde você vai determinar as ações que precisa ter tomada. Porque você precisa sempre estar replanejando. Uma obra que começa com planejamento e termina no mesmo, tenha certeza que ela não foi controlada. Não teve controle. Não tem como o cara planejar. O cara não vai saber o que foi que deu de errado lá nunca, porque ele nunca controlou. O planejamento ele é feito, o controle. Em nossas obras de construção civil, a média das empresas, na grande maioria, reunião de planejamento é quinzenal, né, com a empresa. Mas dentro da obra é semanalmente. O gerente da obra, o gestor da obra tem que acompanhar. Medir, mensurar, avaliar a produtividade. Comparar o que foi planejado com o que está executado, saber se o erro foi da produtividade, que às vezes você pode ter, o cara lá que foi planejamento botou uma produtividade muito alta, o cara botou uma produtividade de bloco cerâmico para o bloco de concreto. São coisas distintas. São distintos. São do peso, então, a área, o tamanho. Justamente aí você, quando vai ver deu um erro, uma semana, 2, pode ser a produtividade que está errada. Você tem que conseguir enxergar isso e ir atrás. Se você não conhecer planejamento, como é que você vai fazer? Se você não conhece as atribuições, isso, né? As atividades. Então, precisa realmente ter esse olhar mais apurado para que você consiga identificar os seus problemas e melhorar não só para a sua empresa, mas também para o seu cliente. Porque isso vai influenciar no prazo de obra. E o prazo influencia direto no custo. E a chegada de um assunto que a gente já conversou aqui, a chegada dessas tecnologias auxilia muito que o planejamento ele seja mais fácil de ser controlado, né? Isso. Por exemplo, se você vai erguer uma alvenaria de forma tradicional, um bloco cerâmico ou bloco de concreto, e se você vai fazer essa mesma vedação com drywall, isso, você tem uma velocidade muito maior no drywall. É diferente. É diferente, né? Hoje a gente prefere sempre fazer a construção industrializada do que essa construção tradicional. Você alivia peso, né, da edificação, você ganha velocidade, você gera menos mão de obra, significa menor custo e para a uma obra. Facilidade de adequação. Amanhã o cliente, não quero mais essa sala com esse tamanho, eu quero reduzir. Vamos dividi-la. Você pega a parede que está lá no meio e traz ela para cá sem precisar quebrar. Né? Então a construção industrial é diferente, é mais fácil, tudo. Aí teve um cliente uma vez que perguntou, disse que não queria fazer em drywall a divisão do quarto, porque quando bate ela fica oco. Aí a gente pergunta, e para que bater? Você fica batendo nessa parede de alvenaria, para que você bate na parede? Geralmente não é um comportamento desejável, né? Você tem um acondicionamento acústico e térmico muito melhor do que a alvenaria. E a limitação com relação, por exemplo, à umidade? Tem um drywall específico, não é isso? Tem. Para áreas mais úmidas, né? Isso, mas placa áreas molhadas. Você consegue utilizar também essa tecnologia? Isso, para fazer banheiro, por exemplo, box do banheiro. Nós temos alguns apartamentos hoje e já são feitos com drywall. E os hotéis, por exemplo, aqui nós temos 3 hotéis, né, todos feitos em drywall interno. Inclusive, box de banheiro é feito com a placa RU. Aí você faz o revestimento cerâmico que você queira, ou aplicação de textura, né, hidrofugante, e também vai resolver tranquilamente, igual com uma parede de alvenaria. Quando você fala em industrialização da construção civil, esse é um termo que tem sido frequentemente utilizado, né? É um caminho sem volta, né? Que a gente observa que essa industrialização ela está até chegando de forma tardia para a construção civil, mas é um caminho sem volta por causa da eficiência, né? Você ter mais resultados
a sua produtividade é maior, é uma obra mais limpa, que chama de obra seca, né? E na sua ótica, isso vai se consolidar quando? Porque é uma transição, né? A gente pode prever que isso aí, quando é que a gente vai já ter eliminado boa parte dos métodos construtivos tradicionais? Eu digo que hoje a gente não avançou um pouco mais do ano passado para cá nisso por conta dessa crise que a gente teve com o aço. Porque a matéria básica para essas construções industrializadas hoje ainda é o aço. Então, com um custo mais elevado, ele desestimulou o mercado em trazer. Mas com a estabilização, eu creio que a gente tem aí em torno de 5 anos. E existem tecnologias, inclusive, de impressoras 3D já fazendo casa. Fazendo casa, não é isso? Isso é uma coisa que você entende que vai chegar para o consumidor comum? Impressora 3D no Brasil para fazer casa vai chegar ao consumidor comum lá para 2028, 2030. Por quê? Porque precisa melhorar o custo. Tem um chão ainda, né? Precisa melhorar o custo. O custo de uma impressora dessa é muito alto. Então, hoje já existe na China, já existe na Austrália, já tem na Alemanha. Mas para chegar no Brasil, ela vai precisar adequar custo. E o custo depende de demanda. Sim. Então, quando tiver muita gente comprando impressora 3D, o custo dela baixa. Quando não tiver pouca gente comprando impressora 3D, o custo é alto. A oferta e demanda sempre, né? A oferta e demanda sempre é cara. A gente vê aqui impressora 3D para objetos. A primeira empresa a ter foi a Caligraphics. Mas é caríssimo. Hoje já tem várias empresas fazendo, porque o custo baixou. Muita gente procurando, então já disseminou, se conseguiu, né? O Marcílio, diga-se passagem, é um entusiasta, né, da nossa área. Na parte tecnológica, inovador. Ele traz tudo que tem de novo, ele gosta de trazer para cá. Então, é uma... Fica até a sugestão de convidar ele para o próximo episódio, né? Importante. É uma pessoa muito competente para tratar do assunto e que também é professor, né? Sim. Então, é importante sempre trazer essa visão, não só de mercado, como da parte acadêmica, porque faz um link, né? Do que a gente tem e o que a gente precisa. Sem dúvida. Eu acho que ele vai ter que dar uma cortada ali, que agora eu fiquei sem um tema. Pode cortar depois, né? Pode, né? Esse peixezinho, não corta não? Vai passar? ele bota um, né? Pã. Com relação ao BIM, vem se normatizando e vem se institucionalizando, inclusive para que as licitações, já a partir desse ano, né, elas sejam todas apresentadas em BIM. Isso realmente acontecerá dentro desse ano. São vários degraus que ocorrerão, são as etapas de implantação do BIM, né? Mas os órgãos estão preparados para receber essa informação em BIM, porque os profissionais vão se ajustar, né? Estão correndo para isso, estão fazendo treinamento, contratando software, estão comprando equipamentos que sejam compatíveis. Os órgãos que vão exigir isso dos profissionais, eles estão acompanhando isso? Eles têm gente para receber e criticar isso? O que você acha que isso vai ser? Uma demanda terceirizada? Como é que você entende esse cenário? Gosto muito dos nossos colegas aí do setor público, né? Porém, a gente tem muito travamento de evolução na nossa construção devido ao setor público. Porque o setor público é o maior impulsionador, o maior contratante da construção civil no país. Né? A gente fala aí, a construtora constrói não sei quantos apartamentos. Isso é nada perto do... Só o contrato de um ano de Casa Verde Amarela, Caixa Econômica, lá vai, isso faz no ano 1 milhão de residências. Então é o maior contratante. E nós vemos um grande complicador, que é a turma não querer a evolução. E não é não querer por não querer. Às vezes, em final de carreira, já está cansado para ir para o banquinho da instituição estudar uma nova tecnologia, não seja o mote dele, né? Aquela finalidade que ele pensa para o final de carreira dele. Né? Então a gente precisa realmente atualizar não só a questão dos softwares, mas atualizar também esse pensamento dos profissionais. Porque não é uma escolha pessoal. A gente está tratando de melhoria para a sociedade. E o órgão público, para mim, ele trabalha para o público. O servidor público é um servidor do público. Né?
E a gente precisa ter essa melhoria, esse incentivo para que esse pessoal queira fazer alteração e que melhore. Por exemplo, você vai em Singapura, você entrega o projeto em BIM, né, em qualquer prefeitura, pelo sistema. Você encaminha lá é o tudo de forma Solid que virtual. faz análise, né? Solid é um programa de compatibilização. É um programa que você coloca nele a nossa NBR 9050 de acessibilidade e ele analisa seu projeto pela 9050. Ele analisa diante da programação que foi proposta ali. Você coloca o PDDU daquele município, ele vai analisar pelo PDDU. Você coloca as normas do bombeiro, ele vai analisar as normas do bombeiro no seu projeto. Ou seja, em 2 dias você tem o resultado de sua análise. Não são 90 dias, 60 dias, 120 dias. Né? Então, o que a gente precisa atender é a sociedade. Então, se o órgão não atende a sociedade no modelo atual, por que não mudar? Né? Então, isso precisa ser conversado internamente com os órgãos. Eu vejo uma boa vontade dos dirigentes em querer adequar, em colocar o BIM. Nós estamos conversando até com 2 prefeituras, né, nessa questão de implantação de BIM. Estão interessados em fazer, porque é um marco para a gestão. Sem dúvida. Né? Você melhorar essa... E além da questão da legislação, né? Que vai ser uma situação obrigatória, né? Mas justamente é obrigatório no setor público para você fazer implantar a licitação para o projeto. Né? Mas quando você implantar para o projeto, se você não tiver as pessoas aptas a analisar esse projeto que vai receber, não adianta entregar. Não adiantou entregar ele. Então, é como no planejamento. O primeiro passo do PDC, o segundo passo PDCA, o D, o DO, o fazer, executar, é motivar, informar e motivar. Então, você planejou lá implantar BIM na sua prefeitura, no seu estado, e se você não informou e motivou sua equipe, não adiantou nada. A gente tem um grande exemplo, né, que hoje funciona muito bem, Santa Catarina, né? Sim. Foi lá em 2016. Uma contribuição muito grande do Rafael, né? Pois é, o Rafael, um brilhante, né? Já veio aqui várias vezes, já visitou nossos órgãos públicos. Hoje referência nacional, né? Uma referência nacional, justamente. E tá lá, funcionou e tá indo bem. Por que os outros não vão? Nós já vamos aí 5 anos depois de Santa Catarina e ainda está se conversando, pensando se vai colocar ou não. E se não é uma exigência agora por decreto federal, não ia se colocar tão cedo. Hoje já tem, o Banco do Brasil licita projetos em BIM, né? O Exército, Caixa Econômica, vai exigindo agora das construtoras que quer financiamento, tem que ser em BIM, né? O projeto. Claro que não é um BIM completo, é faseado a implantação. Perfeito. Né? Mas esse faseamento precisa começar. Se não der o pontapé inicial, ele não vai sair. É uma transição, né? Então... E infelizmente esse momento pandêmico que passamos no ano passado e esse atrasou um bocado, porque serviu de justificativa, né? Para que o pessoal não fizesse. Para mim não justifica porque o BIM não precisa de ninguém presencial. Ele em home office funciona do mesmo jeito. Mas serviu para vários entes públicos a justificativa para não atender ainda o decreto governamental. Entendo. Dilson, novamente eu gostaria de agradecer a sua presença, por poder contribuir conosco, contribuir com o conteúdo, com muita experiência que você tem. Dizer que estamos à disposição para novas conversas, assim que a gente tiver mais tempo para discutir outros temas, a gente está à disposição, certo? Eu queria agradecer a você que assistiu esse conteúdo até aqui. Se surgiu alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários, certo? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixem seu like se achou que o conteúdo é relevante, certo? E até o próximo episódio. O podcast Concreto é um oferecimento da construtora Nova Tech. E este episódio foi roteirizado por Diogo Benigno, produzido, gravado e editado por André Wallace, esse que vos fala. Esperamos que vocês tenham gostado do episódio. Se você escutou por um agregador de áudio, a gente também produz esse conteúdo em vídeo, então você pode conferir no YouTube. E você também pode ver mais trechos desse episódio no Instagram da Nova Tech. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente. Fique em paz, seja feliz e vamos às obras.